Olá, eu sou Milho Wonka. Milho Wonka. Hoje com mais um vídeo de Histórias Sobrenaturais dos Inscritos. Aquele vídeo onde cada um de vocês conta aqui embaixo nos comentários aquela história cabulosa. Aquela que te faz dormir com sede pra não ir buscar água de noite. Algumas pessoas ficam com medo mesmo. Vamos ao vídeo. Os comentários lidos nesse vídeo foram retirados então do último vídeo do mesmo tema, então você já sabe que já tem que deixar a sua história comentada nesse vídeo, porque aí quando a gente for fazer o próximo, a gente pega os comentários desse vídeo, tá bom? Então tenta não deixar também aquela novela de 5 páginas, né, com 3 capítulos, porque também não dá pra ler num vídeo só a sua história, tá bom? A primeira que temos nem é uma história, é um comentário sobre coisas que eu falo aqui. O Milho fala tanto, não precisa voltar depois de morto, que acho que a maioria dos inscritos que forem antes irão fazer uma visitinha a ele. Por favor, não venha, tá bom? Deixa o seu like aí, se continuar fantasma, continua assistindo aí de onde você estiver, né? Não sei se todo mundo vai pro céu, creio que não, mas deixa o seu like, tá bom? Aqui temos um relato, ó. Olha eu aqui de novo, Milho, Mini Milho e Lana. Observação, siga a produção e acompanho vocês desde que casei com meu marido 6 anos atrás. Vai falar que o marido é fantasma, quer ver? Credo, não. Moro numa cidade bem interior do estado. O tipo de cidade que todo mundo conhece todo mundo. E até 2011, nem sinal móvel tinha. Nossa, eles não usavam celular lá até 2011, é isso? Dito isso, vamos à história. Isso aconteceu quando eu estava no ensino fundamental. Na época eu estudava à noite e ia pra escola numa F400, coisa bem do interior mesmo. Isso é uma caminhonete, não é? Minha casa era a penúltima parada do carro e em geral eu ficava sozinha em cima. Às vezes tinha 2 colegas comigo. Foi o caso desse dia. Eu lembro que era uns 5, 6 metros do conchete, coisa bem do interior, pra porta de casa. O que é um conchete? Não sei. Desci do carro, coisa de meia-noite por aí, e vi uma sombra atrás de mim. Na hora eu pensei, um dos meninos deve ter descido pra ir na boleia do carro, porém foi coisa de 5 segundos, porque olhando a sombra melhor, parecia um trabalhador recém-saído da roça, com direito a chapéu de palha. No momento o susto foi tão grande que eu pulei o conchete e a última coisa que eu lembro é de bater na porta desesperada para minha mãe abrir. Depois disso tive outras experiências naquela casa e passei a andar com a chave de casa, mas nunca esqueci o susto. E ninguém mais que estava no carro viu alguém atrás de você? Você desceu e sentiu uma presença atrás de você que aparentemente era um trabalhador rural, é isso mesmo? E agora não dá nem pra saber se o assombrado é a rua, a casa ou o carro que ela tava usando. Nunca saberemos essas coisas. De repente, né, o assombrado é o carro, sei lá, alguém morreu no carro, o ex-dono do carro vai saber. Olá, Mini Milho Produção, vim contar mais uma história pra vocês. Não é muito assustador, mas é bem interessante. Bom, esse acontecimento ocorreu quando eu estava conhecendo meu marido, que na época era meu namorado, e ele iria em casa almoçar para conhecer meus pais. Estava super empolgado e nervoso ao mesmo tempo, porque meu pai é meio doidão e gostava de fazer medo nos meus pretendentes se fazendo de durão, com aquela cara de bravo, me fazendo passar vergonha. Enfim, coisas de pai. Tudo foi maravilhoso. Quando terminamos de almoçar, eu e meu namorado fomos ver um filme na sala, quando eu vi uma senhora de pele negra com uma saia azul e uma blusa branca com um turbante na cabeça. Olhei rapidamente e fiquei observando ela passar e meu marido perguntou o que foi, porque eu tava branca e assustada. Descrevi a mulher para ele e automaticamente ele começou a chorar. Eu perguntei o porquê ele tá chorando e ele disse que quem eu descrevi era a mãe dele de criação, que faleceu quando ele tinha 17 anos. Ele me mostrou a foto dela e era essa mesma senhora, até a roupa era igual. Fiquei chocada. Ele disse a mim que ela já me conhecia antes de falecer, sempre me descrevia pra ele. Só que ele nunca acreditou e falava que era coisa da idade, mas obviamente não era. Depois desse ocorrido, sempre vejo luzes em volta dele e às vezes ela se mostra pra mim, mas não toco no assunto e sempre presencio sozinha na maior parte do tempo. Eita, então quer dizer que apareceu a mãe da pessoa que você tá namorando pra você e continua aparecendo. Eu espero que ela
ela seja a favor desse namoro, viu? Porque senão essa casa vai ficar muito assombrada. Verdade, espero que seja. Outra história que é o Milho me nota, essa história não é sobrenatural, mas é tão cabulosa que acho que vale a pena contar aqui. Poderia ser no Freak TV. KKK, esse choro aqui, esse choro, esse riso é chorando, né? Simbora. Foi por volta do ano de 2002, eu era pequena, tinha uns 8 anos e morava com os meus pais. Meu avô, minhas 2 irmãs mais velhas e um irmão. Nossa casa era tipo uma mini roça com muitas árvores e um portãozinho de madeira. Um certo dia, aleatoriamente, adentrou ao nosso quintal, coisa que nunca aconteceu, mesmo o quintal sendo de fácil acesso, uma mulher que se apresentou como Tiago. Meu avô, que foi quem recebeu, já super desconfiado, ela estava ofegante, dizendo que veio de um bairro vizinho, a pé, para ir à casa de uma conhecida dela, por nome de Tamires, que morava no nosso bairro. Mas ela não tinha o endereço, já é de se estranhar, né? Na verdade, o nome não era Tiago, era Diabo. Só que entenderam o Diago, tudo errado. Será? Então ela pediu para que o meu avô deixasse alguma de nós, eu e minhas irmãs, irem com ela até um orelhão para ela ligar para essa tal Tamires. Que história esquisita isso aqui, hein? Tinha nem que atender a porta. Meu avô disse um sonoro não, sábio, né? Ela ficou insistindo com um sorrisinho no rosto e encheu o saco para acompanharmos elas, mas meu avô estava ficando ainda mais bravo com ela. Quando de repente, ela faz a seguinte pergunta: o senhor sabe me dizer onde elas estudam? Meu avô disse: numa escola ali, o pai delas leva e busca. Então, meio frustrada, disse: tá bom então, viu? Muito obrigada. Meu avô ficou acompanhando ela com o olhar até ela ir embora. Nunca mais ouvimos falar dela, graças a Deus, pois tenho certeza de que naquele dia alguma de nós seríamos vítimas de tráfico de pessoas e sabe-se lá Deus pra que fim. Esse meu avô faleceu esse ano e dentre tantas histórias com ele, lembramos dessa. Desde já agradecemos e fico alerta. Gente, realmente você falou que não é uma história sobrenatural, mas é uma história bem esquisita. O que será que essa pessoa queria com vocês? Ia levar pra onde isso aí? Pelo menos nessa história podemos falar, ainda bem que nunca saberemos. Pois é. Outra história aqui, ó. Milho tem uma história de velório também, mas não é tão assustadora, porque eu falei no outro vídeo de uma história que a pessoa no velório mudou o rosto, né? A pessoa tava lá morta no caixão, as pessoas acompanhando o velório do lado e viram o rosto da pessoa mudar. Vamos ver essa história aqui. Meu tio faleceu em decorrência de uma cirurgia do coração que não deu certo. No velório, quando olhei para ele falecido pela primeira vez, jurei ter visto um sorriso, mas quando olhei de novo, o rosto estava inexpressivo. Se fosse apenas eu, ok, mas um ex-namorado que estava comigo viu a mesma coisa. Sinto dentro de mim que isso realmente aconteceu. Eu amava muito meu tio e me confortou um pouco ver ele sorrindo e não sofrendo mais. Beijos para o Milho, produção Mini Milho e os gatinhos lindos. Tem um gatinho dormindo ali atrás, ó, tá vendo? Aqui. Isso aqui é um gato. Mas falando da história, olha, foi parecido com o que a gente falou no outro vídeo, né? Que mudou um pouco a feição da pessoa e de repente voltou ao normal. Esquisita essas histórias. Se alguém tiver mais história aí de morto que riu, que abriu o olho, que sei lá, que moveu a mão, comenta aí. Eu estava vendo TV no meu quarto quando me deu uma sede danada. Era exatamente isso que eu falei no começo, isso aí não toma mais água. Pensei que droga, devia ter trazido uma garrafa d'água, vou perder parte do filme. Chegando na cozinha, vi um homem alto encostado na porta dos fundos e falei: oi, o que tá fazendo aí? Ele olhou pra mim assustado e sumiu, fazendo um barulho na porta, como uma pancada. Como eu não tenho medo de espírito, só falei: mas que coisa, podia ser mais educado. Desafiadora essa pessoa também, hein? Voltei pro meu quarto e continuei assistindo o filme, que não era sobre fantasmas. Nunca mais o vi. Eu não vejo espíritos por aí, acho que esse se distraiu, vai saber. Eita, adoro o canal de vocês, Milho, né? Quer dizer que você não ficou com medo, você contou pra alguém da sua casa que viu alguém ali, de repente, vai ser aquelas histórias que a pessoa fala: nossa, era assim, 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 era. Ah, eu já sei quem era, é tal pessoa que morreu. Além de ser visita indesejada, pode ser uma visita indesejada que já foi e agora tá te assombrando. Oi, Milho, Mini Milho e produção. Aconteceu uma coisa comigo que me marcou tanto que até nos dias de hoje, 10 anos depois do ocorrido, eu ainda sinto na pele a sensação do momento. Eu tinha 11 anos e estava na igreja. Eu era do grupo jovem que cantava. Do nada, eu sinto dores fortes nas minhas costas, dores de perfurações. Eu estava passando tão mal que eu não tinha condição nenhuma de continuar ali. Então me levantei para ir embora. Quando eu saí da igreja e dei alguns passos em direção à esquina que eu tinha que passar para chegar na minha casa, eu vi uma figura de um homem alto, forte e com a cartola na cabeça. Ah, certeza que era eu, alto e forte.
Pode ser eu também. Eu não reconheci quem era porque era só uma sombra escura, mas eu parei no lugar e fiquei encarando para ver se o homem saía dali e ia para algum lugar. A sombra continuou parada me encarando e eu senti que se eu insistisse e passasse por aquela esquina, eu não chegaria em casa nem a lugar nenhum. Senti que tudo acabaria ali. Então eu voltei para dentro da igreja e esperei o pastor me levar até em casa. Quando eu cheguei, todo mundo já estava dormindo, então não consegui falar sobre isso com Mas ninguém. se o pastor tava lá, não precisava te levar até em casa, era só assustar a assombração pra nunca mais voltar? Poderia só assustar a assombração, realmente. No dia seguinte, às 6 da manhã, uma das amantes do meu pai... Eita, como é que é essa história aqui? Do nada. No dia seguinte, às 6 da manhã, uma das amantes do meu pai vem até minha casa com alguns homens e fala pra minha mãe que meu pai tinha sido assassinado com 4 tiros nas costas na noite anterior. Eita, que história cabulosa. Na mesma hora que eu passei mal. Com o falecimento do meu pai, eu resolvi não contar nada pra minha mãe. E anos depois, quando eu já tinha esquecido do acontecimento, eu vejo novamente o homem alto de cartola, agora bem próximo de mim, ao pé da minha cama, me observando dormir. Não falou nem que sim, nem que não, mas eu tenho certeza que é o pai dela que tá vindo visitar, viu? Pode ser ele mesmo. Será, né? Olha, tem muita gente que conta essas histórias e depois fala, tal parente deve ser. Foi tal parente. Eu olhei na foto e vi que era tal parente. Tem essas coisas, né, nesses vídeos aqui de coisas cabulosas que a gente já falou. Olá, Minimilho, Olá, Milho, Minimilho e Lana. Ano passado, no dia dos namorados, a minha avó paterna faleceu. Fiquei super triste, então decidi descansar um pouco. Quando eu dormi, eu sonhei com a minha avó. Ela estava com um vestido completamente branco, um sorriso muito bonito e uma expressão de leveza. Acordei muito mal e comecei a sentir um cheiro de cigarro. A minha avó fumava. Logo liguei os pontos. Na parte da noite do dia 12, ouvi a voz dela me chamando. Não senti medo, pois costumo ouvir espíritos. Sei que agora ela está bem e livre, pois ela tinha muitos problemas de saúde. Agora o que me resta é saudades, fotos e momentos guardados. Eita, aqui ó, mais uma que viu parente, tá vendo? Hoje aparentemente só vídeo com parentes, né? Não necessariamente, que pode ser também um espírito se fingindo que é um parente pra você não ficar com medo. Sabe as palavras. Mas essas foram as histórias desse vídeo. Já deixa a sua aqui embaixo pra gente ver no próximo vídeo desse tema. Deixa o seu like, assista outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo. E tchau!